Nós, nos próximos encontros de domingo, nós estaremos falando sobre esse tema, orações perigosas. Como assim orações perigosas, Danilo? Então, oração é conversar com Deus. A gente fala sobre isso. É um diálogo, não é um monólogo. É um diálogo, onde você fala, Deus ouve e também Deus ouve a sua oração. E aí eu pergunto, Deus tem falado com você? Ou Deus tem mais ouvido você? Você tem parado para ouvir Deus falar contigo? E eu quero que você abra a sua Bíblia em Romanos 8, ativa a sua Bíblia, Romanos 8, 26 ou 27. Paulo escreve assim: também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossas fraquezas, porque não sabemos orar como convém. Diga assim, porque não sabemos orar como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações sabe qual é a mente do Espírito, porque segundo a vontade de Deus é que Ele interceda pelos santos. Deus nos assiste em nossas fraquezas, mas preste atenção no que Paulo diz: não sabemos orar como convém. Uau! Você já tinha parado para analisar de uma forma mais clara esse texto? Não sabemos orar como convém. E aí eu trago algumas reflexões para a gente entrar nesse tema, e queria que você pudesse refletir. O que eu e você estamos, ou viemos, fazer aqui na igreja. O que eu e você viemos nessa manhã fazer aqui na igreja. O que eu e você viemos num culto de oração fazer na igreja. O que nós estamos ou viemos fazer aqui na igreja. E aí outra pergunta para uma reflexão nossa: qual que é a relevância de Jesus Cristo em nossa vida? Eu tenho certeza que todo mundo que está aqui vai dizer: total, Danilo, tudo. E qual é o espaço que o Espírito Santo tem para atuar na sua vida e na minha vida? Olha, duas perguntas. Qual que é a relevância de Cristo na sua vida? E qual que é o espaço que o Espírito Santo tem para atuar na minha e na sua vida? Mais um pouco além, vamos apertar um pouquinho. Qual que é a sua intenção de estar na igreja? Qual que é o seu propósito de frequentar um culto? Qual a sua expectativa em relação aos projetos, sonhos e desejos do seu coração em serem atendidos pelo fato de você vir à igreja e ter Jesus no coração? Seus, não estou falando dos projetos do Altíssimo. Qual a sua expectativa em relação aos planos de Deus para a sua vida? Aí sim. Qual a expectativa sua para os planos de Deus na sua vida? Qual é a sua expectativa em relação a Deus para cumprir os seus desejos, os seus planos, os seus propósitos na sua vida? Qual é a vitória que você veio buscar na igreja? Será que eu venho para a igreja só pela vitória, eu não venho pela derrota? Como assim, Danilo? Vamos lá. Qual é a cura que você veio buscar na igreja? Cura física, cura emocional, cura relacional? É isso que eu e você viemos buscar na igreja? Qual é o milagre que você precisa hoje, amanhã, agora, nesse momento, por vir até a igreja? Será que a nossa vida realmente está voltada a amar, seguir e a servir a Cristo, sendo imitador dele? Será que a gente está com essa centralização no nosso coração? Será que a nossa geração, assim como tantas outras, almeja, deseja, necessita de Jesus, mas está disposto muito mais a imitar o Cristo glorioso do que o Cristo sacrificial, o Cordeiro que nos traz a paz com o sacrifício na cruz do Calvário? Queremos imitar o Cristo da glória ou o Cristo da cruz? São essas coisas, e esse tema de orações perigosas, e até mesmo o tema de oração, ele de uma forma geral tem sido desprezado por cada cristão. Teu tempo de oração, ele não significa estar na igreja tão somente por 1 hora ou 2 horas. Como é que é o seu tempo de oração na sua casa?
Qual que é o espaço que você tem para parar, para ouvir, para falar, para conversar e dialogar com Deus na sua vida? Ou você muito mais fala, ou você fala com o terceiro, você fala com o quarto, você fala com o quinto, mas você deixa de falar, você fala com todos os especialistas, mas você deixa de parar, falar e com Deus sobre a sua vida. Uma parte das pessoas, quando fazem as suas orações, assim praticam, direcionadas para o seu interesse, o seu conforto, para si mesmo, ou seja, orações individualistas e egoístas. Eu venho pensando em mim, eu venho pensando na solução para mim, eu não venho pensando na solução para o outro. Não, eu vou perguntar, mas você responda para si mesmo. Qual foi a última vez que você orou por alguém que não seja você? Ah, Danilo, orei para minha família. Para aí. Qual foi a última vez que você orou por alguém que não seja da sua família? Porque é o meu problema, porque é a minha adversidade, porque é o meu milagre, porque é a minha demanda, porque eu. Qual que tem sido o foco da minha e da sua oração? Qual foi a última vez que você orou, talvez, para o irmão que está do teu lado aí na igreja, sentado? Ou talvez você está sentado dele, e você nem o conhece, mas você sabe, você tem desdobrado numa comunhão? Ou você vem buscar somente para você? E aí essa pessoa que está sentada do seu lado, ela vai ouvir você ficar falando, e eu também quero falar. Aí você fala, irmão, dá licença que eu tenho que ir embora, que eu tenho que fazer alguma coisa agora. Você não tem e eu não temos tempo para ouvir o próximo. Porque a gente se preocupa lá dentro do formato, da cultura como nós fomos construídos, em pensar somente em si mesmo. Danilo, mas você está querendo dizer que eu, com todo o meu tempo de cristão, tenho orado de forma errada? Por que não? Será que eu tenho 1 ano de crente e eu tenho orado errado? Não sei. Será que eu tenho 10, 20, 30 anos e tenho orado errado? É isso que você está querendo dizer? É uma questão para você e eu avaliarmos. Não eu como seu avaliador. O seu avaliador tem que ser em relação a Jesus. Muitos ficam desesperados, decepcionados e frustrados na fé por não estarem sendo correspondidos em suas orações. Por quê? Porque ora errado. Porque ora muito mais focado em si mesmo do que nos outros. Do que focando as coisas do eterno e não do terrestre. Então, meus irmãos, muitos praticam orações insensatas. E o que é insensato? Sem juízo, insanas. Como Nadab diz, doidas. Há muito tempo atrás, isso há muito tempo atrás mesmo, tinha um pastor aqui que foi receber um irmão e disse assim, pastor, eu preciso de oração, me encontra lá no fundo. Encontrou com ele, começaram a conversar. Oh, que bom que eu estou vindo da igreja, tal, pastor, ora por mim. Porque eu oro sim, mas diga o motivo. Porque amanhã eu vou fazer uma parada aí e eu sei que o Senhor vai me abençoar nessa parada. Sabe o que era a parada? Era um assalto. É cômico para não ser trágico. Mas eu e você, como é que a gente está orando? Será que dentro das nossas questões nós estamos orando somente para bênção, vitória, triunfo, eu quero, eu posso comigo e eu... Não é assim. E ao longo dessa série, eu quero desafiar, primeiramente, eu e você, a desconstruir o seu modelo mental da forma como você ora, a forma como você realiza as suas orações, e estar disponível e aberto para viver um novo modelo de vida através das orações e da forma nova como você pode orar, amém? E sabe, isso também nos despertar para uma prática de oração e ser uma prática de entendimento daquilo que você ora para você e para Deus. E por que eu falo isso? Oração, meus amados, não são meras palavras proferidas e lançadas ao vento. Oração não é proclamar belas palavras, mas é estar com o coração quebrantado diante do Senhor, para ouvir e para falar. Não é um silêncio também imaculado, demonstrando meditação, mas na verdade vazio no seu interior, sem saber o que falar ou dizer para Deus. Não é choros e gritarias emotivas e evasivas, choros vitimistas e martirizados,
Não é orar submisso às suas vontades e seus desejos, balanços e movimentos desprovidos de espiritualidade momentânea, mas provenientes de emoção, que no término do encontro de um culto ou no dia seguinte, simplesmente você não lembra o que você orou. E aí eu pergunto para que você responda para você mesmo: quando você termina de orar, você lembra o que você orou? Se você não lembra, e Deus? Danilo, Deus me entende. Será? Preste atenção, eu e você precisamos saber o que você e eu estamos orando. Você tem parado para ouvir a sua própria oração? De que forma você tem orado? Você sabe o que você está orando? Você realmente tem levado a sério o conteúdo das suas orações? Você tem orado de forma bíblica e consciente? Fala uma coisa bem clara: se a minha vida, a sua vida for focada somente em satisfação de coisas materiais dessa terra, a gente realmente precisa mudar o nosso modelo mental de evangelho. Quanto eu e você temos focado no eterno? Quanto eu e você temos orado em relação à minha espiritualidade, à minha fé, a jejuar? Qual que é o modelo de cristianismo, de evangelho que nós estamos seguindo, meus amados? Precisamos estar atentos, porque o Senhor está trazendo uma palavra para nós nessa manhã, de despertamento, para que efetivamente o verdadeiro avivamento venha acontecer em nosso meio. É difícil orar? Se é difícil orar, é porque não praticamos a oração. Ei, aleluia. O convite dessa série é para que eu e você possamos mergulhar de uma forma mais profunda no plano do eterno em nossas vidas, orando para agradar a Deus e não aos nossos planos e desejos. Efésios 5, 1 e 2, abra a sua Bíblia, ative esse versículo. Efésios 5, 1 e 2, diz assim: sede, pois, imitadores de Deus, como filhos amados, e andei em amor, como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta, sacrifício a Deus e cheiro suave. Não sou eu que me conecto com Deus, mas é o Espírito Santo que habita em mim, que me faz conectar com Deus, que me faz alimentar a vontade, a sede, a fome de ler a palavra de Deus e orar. Se eu não estou tendo essa vontade, então alguma coisa de errado há comigo e com você, para que a gente possa se despojar do velho homem, dos nossos prazeres, da nossa vontade, dos nossos históricos de vida e viver o melhor de Deus. Eu tenho falado muito isso. Não se prive, não seja egoísta em querer viver o melhor de Deus para a sua vida, em abrir mão de valores, de modelos talvez que até hoje você chegou, mas que o Senhor está disponibilizando para mim e para você um modelo novo, sobrenatural, que vai mudar a sua forma de viver o evangelho, gente. Preste atenção, em Romanos de novo, olha só, Paulo falou lá no início, eu reforcei: não sabemos orar como convém. Se você dissesse para Deus que está disponível, segundo Isaías 6:8, que diz assim: a quem enviarei? E quem há de ir por nós? E eu respondi: Isaías, eis-me aqui, envia-me a mim. Existem momentos na minha e na sua vida que somente o Espírito Santo vai te convencer do que você tem que fazer. Eu posso ficar aqui o dia inteiro falando, mas é o Espírito Santo que vai atuar na sua vida, preste atenção. É o Espírito Santo, e esse Espírito Santo habita em você? Habita? Amém? Então por que você não tem dado vazão a Ele nas suas orações, focando muito mais a intimidade com o eterno, com o sobrenatural, onde você tem focado muito mais as coisas dessa terra? Deus quer saber o que você será daqui para frente. Por isso, onde que Ele trouxe você aqui até nessa manhã, para você entender uma coisa: que toda oração genuína gera mudança na vida. Toda oração genuína, sincera, verdadeira, bíblica, gera mudança na vida. Óleo de alegria, vestes de louvor, coroa em vez de um espírito quebrantado, amassado, para a honra e glória do Senhor.
E se você e eu procurasse ao menos uma oportunidade diária de fazer algo que tenha e que exige fé? Sonda-me, Senhor. Quebranta-me, Senhor. Envia-me, Senhor. O que você e eu faríamos? Temos que fazer uma oração submissa à vontade de Deus. E a partir do momento que você começa a orar diretamente, de uma forma sincera, você pode sentir Deus te transformar em uma pessoa com uma fé viva, uma fé ativa, uma fé que verdadeiramente move montanhas. Não para o seu bem e seu conforto, mas para a intimidade e relacionamento com Deus. Preste atenção, a forma como oramos revela coisas a nosso respeito, do relacionamento que temos com Deus. Que oramos reflete o que cremos acerca de Deus. E há um convite para nós nessa manhã de uma forma clara, de orar sim por nós, mas para o nosso esvaziamento e preenchimento do Espírito Santo em nosso viver. Mas para dizer, Senhor, eis-me aqui, envia-me a mim para fazer a tua vontade, não a minha vontade, para que eu seja usado, para que eu seja um instrumento, para ser lapidado, moldado como um vaso nas mãos do oleiro. Senhor, quebra a minha vida e me faça de novo, constrói um vaso novo nas mãos do oleiro, para que eu seja transbordante da sua presença, na sua vontade, e não da minha vontade.